Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega mais. O Brasil já foi modelo em vacinação infantil, em índices vacinais, e hoje vive uma situação bastante diferente. A cobertura vacinal no país tem sofrido um declínio cada vez maior, com as pessoas se vacinando menos contra sarampo e poliomielite, por exemplo. São aí vacinas em que o país era referência mundial. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou um relatório mostrando que o Brasil passou por um retrocesso na vacinação infantil entre 2019 e 2021, um período em que 1,6 milhão de crianças não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana. O que isso tem a ver com desinformação, Matheus? Conta para nós. Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Ana, tem bastante relação. Além dessa pesquisa divulgada pela Unicef, que você falou, que mostra, né, como esse resultado da baixa vacinação infantil está relacionada com desinformação, o Ministério da Saúde também divulgou neste primeiro semestre de 2023 dados apresentando como a cobertura vacinal do país tem sofrido um declínio, com cada vez menos pessoas se vacinando contra sarampo e poliomielite, por exemplo. Para o infectologista Éder Gatti, que também é diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, esses resultados são frutos de diversos fatores, mas a desinformação tem uma influência muito importante. E considerando esse contexto, o governo federal está criando um grupo de trabalho interministerial para analisar e combater a desinformação vacinal publicada nas redes sociais por médicos e pessoas em geral. Quem apresentou esse GT foi a Nízia Trindade, a ministra da Saúde, em entrevista à Folha no último domingo, dia 4 de junho. E esse GT tem o objetivo de identificar os tipos de desinformação, né, sobre o tema e analisar possíveis punições para quem publicou e repassou os conteúdos. Ainda segundo Trindade, farão parte do GT representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria da Comunicação Social, a SECOM, Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça. O projeto piloto terá como foco as vacinas, mas poderá ser expandido para outros temas. Mais informações sobre quando o GT irá iniciar as atividades e como funcionará as dinâmicas de análise e responsabilização dos usuários ainda não foram divulgadas pela pasta. Mas o interessante é que um dia após o anúncio desse GT, o projeto comprova e identificou uma informação falsa sobre a vacina contra a Covid-19 circulando nas redes sociais. De acordo com a agência de checagem, vídeos utilizando trechos do jornalista Alexandre Garcia afirmavam sem comprovação que o Ministério da Saúde havia proibido o imunizante da AstraZeneca e publicado alerta para possíveis perigos da vacinação. Mostrando aí, né, interessante, mostrando aí na prática a importância desse GT para combater desinformação vacinal. Ana? Beleza, Matheus. Tomara que eles consigam, né, fazer um trabalho relevante, porque, enfim, muito preocupante, né, o Brasil deixar de ser essa referência que sempre foi, né, em relação à vacinação. O YouTube anunciou que a partir desse mês não vai mais remover conteúdo que promova informações falsas sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, as eleições de 2020 e os pleitos anteriores a esse também. Ou seja, as publicações que alegam fraudes, erros ou falhas generalizadas nas eleições poderão seguir circulando sem qualquer problema na plataforma. Teve alguma explicação para esse retrocesso, Liz? Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, essa política, né, ela foi instituída em 2020 e menos de 3 anos depois dela ser instituída, ela já foi removida da plataforma. Como justificativa, eles falaram, assim, que era hora de reavaliar os efeitos dessa política no cenário atual, que não é o mesmo cenário de 2020. Uma justificativa um pouco ampla, né? Nesse comunicado, no blog da empresa, o YouTube afirmou que, embora a remoção desse conteúdo, né, de desinformação eleitoral no pleito norte-americano, que essa redução reduza algumas desinformações, algumas informações falsas, essa remoção também pode ter o efeito não intencional de restringir o discurso público sem reduzir significativamente o risco de violência ou outros danos no mundo real. Ou seja, na justificativa do YouTube,
a remoção desse tipo de conteúdo poderia prejudicar aí, talvez, a liberdade de expressão ou então, causar danos ao debate público, muito significativos. Mas a gente retoma aqui, até a gente já falou em alguns desinformantes, explica e também aqui no Papo Desinformante, como a liberdade de expressão não pode ser utilizada como uma proteção para espalhar desinformação. Bom, essa medida, apesar de ter acontecido nos Estados Unidos, repercutiu aqui no Brasil. O secretário de Políticas Digitais da Secunda Presidência da República, João Brant, reagiu à decisão na plataforma, nas suas próprias redes sociais, né, dizendo que esse conteúdo, esse conteúdo desinformativo, ele afeta a confiança das pessoas no regime democrático e isso termina gerando uma instabilidade muito grande, né? E ele complementa dizendo que seria interessante e importante ter acesso aos dados e aos levantamentos que deram suporte a essa decisão. Ele diz que é importante entender se isso vai impactar os questionamentos das eleições brasileiras também e discutir os interesses políticos envolvidos. Ele caracterizou isso como um horroroso retrocesso. E é importante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente tem uma política igual a que foi desmontada agora nos Estados Unidos. Ou seja, aqui no país é proibido você espalhar desinformação questionando o pleito das eleições do ano passado, 2022, mas de 2018 e anteriores. A gente entrou em contato com o YouTube Brasil para saber se essa decisão também afetaria aqui no Brasil, se haveria, desculpa, alguma mudança na política brasileira, e eles disseram que não, que aqui no Brasil a política segue intacta, mas é claro que a gente vai continuar acompanhando, porque termina que isso pode abrir um precedente muito perigoso quando a gente fala em desinformação eleitoral, principalmente essa desinformação, né, que vai alegar fraude, erros, falhas generalizadas no processo, que a gente acompanhou muito bem, que foi uma desinformação que circulou de forma muito significativa no pleito do ano passado e terminou minando a confiança no nosso processo eleitoral, que desencadeou, entre outras coisas, claro, o nosso 8 de janeiro. Então, a gente tem que ficar atento e ter cuidado para que esse precedente norte-americano não caia aqui no Brasil nas próximas eleições e a gente tenha um debate político ainda mais contaminado. A matéria completa sobre esse tema está lá no nosso site, desinformante.com.br. Ana? Muito bom, Liz. Imagina se essa moda pega, né? A gente precisa avisar para o YouTube que a desinformação eleitoral não fica lá na plataforma, né? Ela pode chegar até Brasília, quebra-quebra, enfim, tentativa de destituição do poder, né? Eleito democraticamente, enfim. As consequências são muito reais e muito danosas para as democracias. Pessoal, o Papo Desinformante está ficando por aqui, mas não sem antes anunciar o nosso novo Desinformante Explica, que está lá na nossa plataforma do YouTube, aqui, lá. Agora a gente é podcast e programa e tudo mais. A gente vai falar sobre o Zero Rating. Você sabe o que é? Ficou curioso? Liz, dá uma palhinha, mas não tudo, para os nossos ouvintes e espectadores. O que é o Zero Rating? De que você fala no nosso Desinformante Explica da quinzena? Bom, o Desinformante Explica dessa quinzena vai falar sobre Zero Rating e os seus impactos na distribuição de desinformação. O Zero Rating, em linhas gerais, é aquele aplicativo ilimitado, ou seja, mesmo quando a franquia de dados do celular acaba, você continua tendo acesso a alguns aplicativos, como o YouTube, ou o WhatsApp, ou o Facebook, enfim. Isso vai depender do acordo comercial feito entre as operadoras de celular e também as plataformas digitais. Mas você quer entender mesmo como isso contribui para o cenário da desinformação? É só correr no nosso canal do YouTube e conferir. Maravilha, Liz. Agora sim, Desinformante, Papo Desinformante ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Boa semana para todo mundo. A semana foi curtinha, mas tem muito conteúdo bacana. Nos sigam nas redes, Desinformante BR, no Twitter, no Instagram, nosso site desinformante.com.br. Até a próxima. Tchau!